Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então vamos lá, vamos pro vídeo de hoje. O tema é o seguinte, vocês me pediram bastante lá no Instagram, que era a respeito de dicas para quando vocês estiverem construindo o beat de vocês, para não ficar repetitivo, dica para variar, estrutura, tudo isso a gente vai ver no vídeo de hoje. Então fica até o final que tem muita informação legal aqui, tá bom? Vambora! É o King! E antes de começar o vídeo, de praxe, tenho que pedir para vocês já dar um like nesse vídeo antes de assistir, porque vocês sabem que o conteúdo é de qualidade. Aproveita, se não for inscrito, já se inscreve no canal também para não perder os próximos vídeos, tá? Vou aproveitar o gancho e te convidar também para conhecer o nosso Instagram, que é esse daqui. Lá eu interajo com vocês, eu respondo, faço caixinha de perguntas e vocês dão sugestões de conteúdo. Inclusive, como eu falei no início desse vídeo, esse conteúdo aqui foi uma sugestão de um inscrito lá do Instagram, tá bom? Então é isso, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Então galera, eu tô aqui já com um projeto que eu preparei. É o seguinte, eu tô utilizando a DAW Ableton, mas não se preocupa porque tudo que eu falar aqui vocês vão poder aplicar em qualquer DAW, seja no FL, no Ableton, Pro Tools, qualquer coisa vocês vão conseguir sem problemas nenhum, até porque eu vou passar para vocês coisas mais teóricas, tá? Mas vai ficar fácil de entender. Para falar de estrutura da música ou do beat, é muito importante que vocês entendam tempo, né? O conceito do tempo da música. A primeira coisa que a gente tem aqui a ser levado em consideração é o BPM, que é a velocidade da sua música, é o batimento por minuto. E que batimento é esse? Então, galera, quando a gente liga o metrônomo, vocês vão ver que fica um pic, ó. Isso daqui é o batimento, tá? Então, quanto mais rápido tiver, ele vai mais rápido, tá? Mas o que vocês precisam entender é a contagem, tá? Preste atenção no clique, vê como ele varia. A primeira é diferente, depois ele tem 3 iguais, depois um diferente de novo. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 é sempre diferente, tá? Então, a contagem é essa mesmo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E a cada vez que esse 1, 2, 3, 4 se repete, né? A cada contagem 1, 2, 3, 4, a gente chama de compasso. Então a gente tem um compasso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Isso é o compasso, tá? Então a cada 4 tempos a gente tem um compasso. Então é a partir desse parâmetro que eu vou explicar para vocês como que a gente vai estruturar a nossa música e fazer nossas variações e tal. Agora você já compreende que isso aqui é um compasso, né? Ó. Então, aqui eu tenho um compasso. Aqui eu tenho compasso 2, compasso 3, compasso 4, compasso 5, compasso 6, compasso 7 e assim vai, tá? Eu coloquei uns marcadores aqui de 4 compassos, um bloco com 4 compassos e um bloco com 8 compassos. Eu vou estar utilizando esses blocos aqui para vocês terem uma representação visual aqui do que eu vou estar explicando para vocês. Mas, galera, o que eu quero falar é que basicamente, resumindo a ópera toda aqui, a cada 8 compassos, o nosso beat ele vai ter uma variação, ele vai ter uma mudança, tá? Então a gente tem esse bloco aqui, ó, de 8 compassos, então significa que ó, 1, 2, 3, 4, 8 vezes. E aqui eu tenho um bloco de 4 compassos porque em alguns momentos a gente vai utilizar a mudança de 4 compassos, tá? Então, ó, vamos começar com essa música aqui que ela está em 144. Então vocês perceberam que a introdução da música teve 8 compassos, tá? A introdução da música teve 8 compassos. Logo em seguida vai entrar uma outra parte da música, que é o verso, né? Então, quando entra o verso, olha como é que ele entra, ó. Vou tirar o metrônomo aqui. Vamos lá. Sei que eu mudei, mas tenta me entender. Passei dias, madrugadas sem poder te ver. Talvez eu te machuquei, mas não foi por querer. É que meus erros são espelho desse tal desejo que me fez jogar pra vencer. Só que aí que entra uma coisa. Se vocês perceberem, o beat, ele se manteve.
O beat não mudou, né? A estrutura do instrumental não mudou. Mas a mudança veio da voz. Então, assim, a voz, quando a gente está trabalhando com uma música como um todo, a voz ela conta como um elemento, assim como qualquer outro. Então, a voz conta, sim, como uma variação, né, na estrutura. Então, daqui até aqui, a gente tem a introdução, daqui a gente tem o verso, porque entra a voz. Apesar do beat continuar com os mesmos elementos, a voz deu essa quebra e essa mudança. É que meus erros são espelho desse tal desejo que me fez jogar pra vencer. Desculpa. Aí aqui, ó, já entrou mais uma mudança. Qual foi a mudança dessa vez? Além da voz e de todo o instrumental que já tinha, entrou a bateria. Desculpa, amor, esse lance tá uma bosta. É que talvez tenha chegado a hora de reapostar. Tô acelerado, arrumo um ponto que não vai dar mais pra parar. A vida tem cobrado caro demais de quem não sabe apostar. Eu não te pedi. Entrou mais elementos. Então vocês estão vendo que tá ocorrendo uma progressão de elementos de 8 em 8 compassos. Ó. Eu não te pedindo carona, ela já sabe onde eu vou chegar. Vai tanto dinheiro na conta, tô sem tempo pra gastar. Líder dessa maratona, eles não vão me alcançar. Meus manos tomando corona, favela no tempo onde é seu lugar. Amor, me liga, mas pela manhã. Entrou mais elementos e esse seria o refrão. Então seria mais um bloco da música. Amor, me liga, mas sem o amanhã. E olha que interessante, galera. O refrão, normalmente, ele se repete por 16 compassos. Ou seja, normalmente, isso aqui, ó, a gente pode chamar de um bloco de 16 compassos. Vou botar outra cor aqui, ó, e vou renomear. 16 compassos, tá? Isso aqui é padrão de alguns refrões. Não é regra, mas é o que acontece muitas vezes, tá? E assim a gente vai. Vocês podem ver que essa música, ela foi totalmente composta com variações de 8 em 8 compassos, com exceção do refrão, tá? Então, isso daqui é muito comum. Esse aqui é assim, é a forma mais comum, né? É a progressão mais comum da gente ver na maioria das músicas, é de 8 compassos, e o refrão 16, tá? Isso aqui é batata. Tá com dúvida? É só você adicionar uma variaçãozinha de 8 em 8 compassos. E assim, a variação pode ser qualquer coisa. Pode ser entrar o vocal, pode ser entrar um kick, entrar um hi-hat, entrar algum elemento, sair algum elemento, entendeu? Então vocês podem ir criando a estrutura, né, do beat de vocês com esse pensamento. Agora eu vou mostrar outro caso. Nessa segunda música, o BPM dela é mais lento, só que eu quis essa música que ela fosse mais acelerada, que ela fosse mais... tivesse um ritmo mais acelerado. Então, ó, as mudanças dela, vocês vão ver que vai ser diferente. Vamos começar com a intro. Vamos ver quanto tempo essa intro se mantém, né? Eu já tô vendo ali, vocês também, que 8 compassos. Ó. Tudo na minha Beleza, então a introdução dessa aqui também teve 8 compassos. Então, após 8 compassos, eu vou variar a minha música. Só que dessa vez eu já entrei com o refrão. Vamos ver esse refrão aqui, como ele se comporta. Cash na minha bag, ouro na minha bag, hat na minha bag. Eles querem minha bag, eles querem meu swag, tudo. Olha lá, ó. Mais uma vez o nosso refrão tem 16 compassos, ou seja, ele se mantém por 16 compassos. Aí agora a gente vai ver o diferencial, porque é o que eu falei pra vocês, como essa música eu queria dar queria acelerar mais ela, deixar ela mais com um ritmo mais acelerado, as mudanças vão acontecendo de 4 em 4 compassos. Ó. Tentaram me atrasar, hoje querem me acompanhar. Vou acelerar, fracos não podem me alcançar. Viu que não, aqui só tinha, ó. Tentaram. Tinha só a base e aqui já entrou a bateria, ó. Cê acha meu drip nice, enche minha bag de ice. Piloto de fuga sempre faço. Seca de Eles novo. ficam pra trás, não carrego problema na bag. Só tenho coisa boa na bag. E pros olhos gordos é melhor despiar que o brilho do ouro te segue. Volta a batida aqui. Segue meu som, vou te mostrar o que é bom. Estúdio Fumaça e Neon, é onde eu exploro meu dom. Aí aqui a gente vai ter uma ponte,
Aí aqui tem outra mudança, né, que seca de... E sempre quando eu tô falando em mudança, galera, eu tô falando de questões de elemento, tá? Ou seja, todas essas marcações que eu tô fazendo, 16 compassos, 4, 4, 4, 8, 4, cada bloco desse aqui, os elementos estão variando. Aqui tem tantos elementos, aqui tem outros elementos, aqui volta com os outros, enfim, tá? É só questões de variação. O que eu estou mostrando para vocês aqui é mostrando para vocês o esquema de estrutura, né, de variação de elementos do beat. Mais para frente eu vou mostrar para vocês questões de onde é que entra a introdução, onde é que entra refrão, onde é que entra verso. Já já eu vou falar isso com vocês, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso entendimento, ó. Cash na minha bag, ouro na minha bag, hatch na minha bag. Eles querem minha bag, querem me ver na bad, tem tudo na minha bag. Aí aqui entra o refrão, com os elementos do refrão. Cash na minha bag, ouro na minha bag, tudo na minha bag, cash na minha bag. Aí aqui ele continua, tá? E assim vai. Então, eu mostrei para vocês aqui 2 exemplos. Um exemplo, que é o mais comum, que as mudanças ocorrem de 8 em 8 compassos, com exceção do refrão, que é 16. Então, a cada 8 compassos ocorre alguma mudança na música, ou adiciona ou sai algum elemento. Esse foi o primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, é o mais comum. E agora, no segundo aqui, eu mostrei para vocês quando você quiser deixar o ritmo da sua música mais acelerado. Aí, nesses casos, utilizem mais ou menos uma estrutura assim, ó. Na introdução, 8 compassos, depois entra com refrão, aí você mantém 16 compassos com a mesma estrutura. Depois, aí você vai mudando 4, 4, 4, depois 8, 4, 4, 16. Então, só não fica fazendo as mudanças de 4 em 4, porque senão a sua música ela vai ficar chata. Ela vai ficar mudando o tempo todo, então ela vai ficar chata e previsível, tá? Então, galera, agora eu vou mostrar para vocês a variação dos blocos da música, né? Introdução, verso, refrão. Vou dar algumas ideias aqui para vocês. 2 ideias, na verdade, de construções que pode funcionar. E esse tipo de variação agora tem muito a ver com a letra. Tem mais a ver com o artista, a letra do artista, do que propriamente o teu beat, tá? Mas é bom você entender e já estruturar meio que pensando assim, principalmente se você for o produtor musical que vai ali fazer a direção vocal. Então isso pode ajudar bastante até o artista a entender qual parte da música, o que fazer, tá? Então vamos lá. Ela começa com uma introdução de 8 compassos. Então, ó. Ela começa com uma introdução de 8 compassos. Depois, o verso, ele tem 16. Mas, galera, isso não significa que o beat não pode variar no meio ali, tá? Porque, como eu mostrei pra vocês, a variação ela pode ocorrer de 8 em 8, mas o verso ele tem 16 compassos, ou como os MCs gostam de chamar, 16 linhas, né? Então, beleza, tem 16, tá? Aí aqui, galera, a gente tem um pré-refrão, tá? O pré-refrão, ele tem 8 compassos também. E o refrão tem 16. Depois do refrão, a gente tem uma ponte. E, galera, explicando o que é um pré-refrão, uma preparação para o refrão. Então, assim, se você já tiver tudo isso estruturado na sua cabeça, quando você estiver montando o seu beat, vai ficar muito fácil de você escolher qual o momento de entrar quais peças. Por exemplo, no refrão pode entrar tudo. No pré-refrão pode começar a entrar alguns elementos. E no verso, como eu falei, vocês podem utilizar como quiserem ali, fazer a variação de 8 em 8, que é o que eu recomendo. Depois a gente tem uma ponte de 8 tempos. E depois um verso de 16. O pré volta de novo. Tem um pré de 8 tempos. O refrão de 16. E no final a gente tem o encerramento, que é o end, né? Que é o encerramento de 8 tempos também. Que normalmente esse encerramento pode ser o mesmo que a introdução. Que foi o caso aqui meu, na verdade, ó. Desculpa, amor. Os elementos são os mesmos da introdução e do final, só que a diferença foi que o artista ele cantou e compôs coisas diferentes para a introdução e para o final, tá? Isso aqui é uma estrutura bem completa. O que dá pra gente fazer aqui é o seguinte, vamos simplificar isso aqui. Como eu falei para vocês, vou mostrar 2 casos. Vamos simplificar isso aqui, ó. Dá pra gente tirar o pré
por exemplo, e já entrar com o refrão, logo em seguida do verso. Vocês podem ou não manter a ponte, mas a ponte é interessante. E a gente tira o pré daqui também. Isso aqui já é uma estrutura mais simples. Intro, né? 8 tempos, 16 tempos de verso, 16 tempos de refrão, 8 tempos de pontes, 16 de verso, 16 de refrão e 8 de encerramento. Ou, se quiser uma coisa mais enxuta ainda, esse daqui é a forma mais quadrada possível, né? Intro, 8 tempos de intro, 16 de verso, 16 de refrão, 16 de verso B, 16 de refrão de novo e 8 de encerramento. E a gente pode alterar a ordem aqui, né? Vamos supor, a música ela pode começar com o refrão e variar, né? O verso ele ser no segundo bloco. Então a gente tem intro de 8 tempos, refrão de 16 tempos e depois entra o verso com 16 tempos também. Só que no beat, reforçando, no beat, o verso é bom que a gente utilize a variação de 8 tempos ou 4. Então, por mais que o verso tenha 16 tempos de letra, né, a parte que a música tá é o verso. Só que a variação do beat ele vai acontecer, na variação de elementos, vai acontecer de 8 em 8 ou de 4 em 4 tempos, tá? Então, aí depois do verso entra o refrão de novo, depois entra o verso de novo e depois tem um encerramento. Ou pode ter um refrão, ser refrão, verso, refrão e encerramento, tá? Então, isso aqui, galera, é bem pessoal, mas os padrões são esses. É muito importante que vocês entendam isso que eu estou explicando para vocês aqui, que é a questão dos padrões. Estruturalmente falando, isso daqui vocês vão ver muito. Verso de 16 tempos, muito comum. Refrão de 16 tempos, muito comum. Agora, estrutura de beat, variação de beat, de 8 tempos, a cada 8 tempos vai ocorrer uma variação, é muito comum. Então, eu quero que vocês testem isso. Pega algumas músicas e faz o teste. Faz isso aqui que eu fiz, vai criando os blocos de 8 compassos, de 4 compassos e vai vendo, aqui entra tal coisa, aqui entra tal coisa. Vocês vão ver como é comum essa variação de 8 em 8, é a mais comum. De 4 em 4, como vocês quiserem deixar um ritmo mais acelerado, como eu falei. E existem as exceções, tá, galera? Isso aqui não é regra, é só padrões. Você pode criar coisa fora do padrão, tá? Às vezes eu peguei um sample, aí é esse sample aqui da minha música. Ele vai ficar o tempo inteiro, tanto no verso quanto no refrão. Só que eu quero criar uma diferença, eu quero que ele seja diferente. Eu utilizo duas técnicas. Ou eu utilizo no verso o sample oitavado. Então, olha o que eu faço. Verso. Utilizo no verso, utilizo o sample assim. Aí quando entra no refrão ele abre e fica mais agudo. Tá? Isso é uma possibilidade. Outra coisa que dá para você utilizar bastante é filtro. O conceito é o mesmo. Ó, verso. Aí no refrão ele abre, ó. Então, esse tipo de coisa dá pra gente utilizar também, esse tipo de macetinho para você criar variações também com o mesmo elemento. Você vai criar variação, você vai criar mudança, porém o elemento é o mesmo, tá? Então isso é só uma dica extra aqui pra vocês. Mas então, galera, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar em relação a isso, já dei as dicas aqui. Eu espero que vocês tenham entendido mesmo. Caso você não tenha entendido alguma coisa, deixa aí nos comentários. Ou já fala comigo lá no Instagram, aproveita, ó, e segue, que é esse daí. Já fala comigo lá no Instagram, que com certeza eu vou te responder e vou te ajudar. E se você gostou do vídeo, por favor, não esquece, não saia sem deixar o seu like para me ajudar. E se você não for inscrito, já se inscreve para não perder os próximos vídeos, tá bom? Então, galera, muito obrigado quem assistiu até aqui. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui é da hora, você vai se interessar com certeza. Se você não gostar desse, esse aqui com certeza vai te agradar. Dá uma olhadinha aí, tá bom, galera? É isso, muito obrigado, até a próxima e fui!